pelo, Tá bom, a gente começa de novo. pelo menos foi no. Eu acho muito difícil começar. Eu não sei como é que eu tenho que falar, se eu tenho que falar bom dia, se eu tenho que falar sim, não Cara, sei, eu acho meio complicado isso. mas vamos começar assim. Porque eu nunca fiz podcast antes, como é que eu vou saber, né? Pois a gente não tem nem como se fosse uma marca do podcast, alguma coisa assim. Mas acho que faz sentido a gente começar só que a gente pode colocar assim, então, só simplesmente como a gente está conversando agora. Tipo assim, bom dia, eu sou o Pedro Gabriel, sou Eu sou Eliana. exatamente. Somos dois seres humanos que atuam aí como terapeutas, pais, mães, amigos, conselheiros aí pelo mundo, né? Professores. E a gente está aqui conversando mais uma vez nesse que é o nosso podcast, Os Mestres de Si, né? E a gente está com um assunto muito interessante hoje, para 2026. E com algumas mudanças também nessa tomada, né? Mas a gente que começou conversando sobre liberdade nos relacionamentos. E talvez seja um assunto que vocês aí queiram saber também. E aí, Eli, o que significa esse negócio de liberdade dentro dos relacionamentos? Olha, Pedro, como você estava falando ainda há pouco, a gente precisa primeiro falar do que é liberdade, né? Para depois falar em liberdade nos relacionamentos. Então, assim, eu entendo que a liberdade passa por você conhecer os seus limites, conhecer os seus valores, se sentir bem aonde você está e com você mesmo, no sentido de se sentir seguro e protegido para poder fazer suas escolhas. Então, assim, o senso de autoagência, ele é muito importante nas nossas escolhas, porque você tem que escolher e você tem que, vamos dizer assim, ir às vias de fato, né? Agir. Então, mas olha, veja só a linha, né, que eu coloquei aí. A responsabilidade como inicialmente um senso de segurança, de proteção, de você não se sentir coagido, nem pressionado por outras pessoas, outros valores, que não sejam aqueles que você compôs para você e com os quais você se identifica, né? É isso, sabe? Então, assim, e aí, se você pensar na liberdade nos relacionamentos, você vai ter que olhar para um relacionamento onde permita, seja permitido essa interação de uma forma que respeite esses valores, respeite as suas escolhas, e não que você faça escolhas ou faça coisas só para agradar outra pessoa, por exemplo. Então, eu acho que esse é o ponto básico, chave, né? E eu acho que a questão da cultura, eu acho que é uma questão interessante, né? Porque tudo aquilo que você acredita, que você veio se construindo na vida, parte dessa inserção dentro da cultura, dentro do contexto onde você está. Então, seria desejável que a outra pessoa com quem você se relaciona pudesse compartilhar desse mesmo referencial, assim, desse mesmo contexto cultural, vamos dizer assim, né? Então eu penso dessa forma. E depois eu quero comentar um filme que eu estava vendo ontem e que eu achei muito interessante, porque coloca muito essa questão da cultura, sabe? Já coloca, já fala. Posso colocar? Fala, Não, na verdade, assim, como é esse? esse filme, olha, o nome dele é Dias Perfeitos. Dias Perfeitos. É um filme que pode agradar alguns e desagradar muitos, porque
É uma é um filme que fala da vida do, de um homem de meia idade, se passa no Japão, em Tóquio, e ele, óbvio, é um japonês, né? E ele tem uma profissão. A profissão dele ele é um faxineiro, sabe? Ele faz limpeza pública, ele trabalha para limpeza pública e limpa os banheiros, Uhum. limpa os banheiros. Então, assim, olha, eu gostei muito do filme porque o filme traz uma sensação muito agradável, porque ele tem uma rotina diária muito simples, mas muito gratificante. Assim, ele se levanta plenamente, escova os seus dentes, faz a sua higiene, a sua barba e tal, sai, olha para o tempo e ele se sente sempre muito motivado para ir trabalhar, sempre muito pleno. E todo o filme fala sobre como ele pode estar bem e se sentir inteiro, mesmo tendo uma rotina difícil de trabalho, ou ele mora num subúrbio, né? Ele encontra com outras pessoas de outras classes sociais também. Mas essa inteireza dele é uma inteireza que faz você se sentir bem. Você se sente bem durante o filme. Então, é uma coisa muito interessante, porque se passa isso o filme todo. Então, não tem muitas ações, não é uma coisa, ai, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não. É meio monótono o filme. Mas, assim, eu acho que justamente por isso faz a gente pensar. Por exemplo, como seria ele ter uma companheira nessa vida, na vida que ele está? Como seria ele manter a liberdade dele, que apesar de ter toda uma previsibilidade, uma rotina, mas é o que lhe preenche, é o que lhe traz satisfação. Como seria ele ter uma companheira, por exemplo, e ele poder manter esse estado, né? Assim, teria que ser como uma companheira que se adaptasse a ele, que tivesse as suas próprias escolhas. Como seria viver? Será que ela se sentiria menor porque ter que ficar naquela rotina? Será que ela não ia querer outras coisas e queria ter a sua própria liberdade? E será que isso conflitaria com aquilo que ele é, com essa pessoa que ele é? Então, assim, tem várias linhas que você pode estar tirando daí, né? Uau. Será que para ele seria uma pessoa que fosse uma pessoa que não tivesse muitas ambições, não quisesse muitas coisas, muita coisa da vida, ou que fosse uma pessoa mais simples? Que pessoa, quem seria essa pessoa para esse ser que se sente pleno dentro da sua simplicidade, por exemplo? Porque certamente ele não ia querer abrir mão disso. Olhando desse jeito, então, como você pegando até o nome, cara, ter esses dias perfeitos também envolve ele estar nesse lugar dessa individualidade dele, não tá. Ele, durante o filme, em algum momento, ele flerta com alguém, mas é alguma coisa que não é foco, não é isso que se desenvolve.
Muito pelo contrário, tem uma cena onde ele encontra um senhor que ele, assim, ele observou um lance desse senhor com essa mulher com quem ele estava flertando. E aí esse senhor também observou ele. E aí o que aconteceu foi que depois eles se encontraram em um outro momento e esse senhor explicou para ele que ele era um ex-marido, era um ex-marido e que ele apenas queria encontrar com ela porque eles já estavam separados há muito tempo e que ele estava desenvolvendo um câncer. Ele estava desenvolvendo um câncer e ele queria então que o Hirakami, né? Acho que é Hirayama, uma coisa assim, o Hirayama cuidasse dela. E aí ele falou, olha, não é bem assim, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se a gente vai se encontrar e tal. E a ação dele foi uma ação totalmente diferente. Nessa conversa, que foi uma conversa assim, ao entardecer e tal, e onde tinha a luz do sol fazia sombra neles. E aí esse senhor perguntou: será que se a gente duplicar as sombras, se sobrepor as nossas sombras, elas vão ficar mais escuras? E aí, nisso, eles começaram a brincar com as sombras, sabe? De perseguir a sombra. Então, eles fizeram ali um jogo. Cara, isso é E se divertiram muito e tiveram uma interação muito legal. E que foi importante tanto para um como para outro, porque todos os dois estavam, cada um no seu mundo, de maneira solitária, né? De maneira muito inteira, mas solitária, né? E cada um vivendo momentos diferentes, né? Um estava adoecendo, morrendo, quase morrendo, né? Vamos dizer assim, e o outro estava bem ainda. Então, achei muito interessante essa cena, gostei. Nossa, eu acho que toda a simbologia, só pelo como você descreveu, que a questão de se nós sobrepormos a nossa sombra, será que ela fica mais escura? Me faz pensar É, na questão dos relacionamentos, né? Tipo assim, e você falando da diversão dos dois perseguindo as próprias sombras aí. Então, isso é muito interessante. sabe, isso é ainda mais, acho que é ainda mais profundo para esse rolê que a gente está falando sobre essa questão dessa liberdade nos relacionamentos, porque às vezes as pessoas podem ter começado pensando que a gente está falando só sobre relacionamentos de casal, né? Mas esses relacionamentos Mas de amizade, o relacionamento do trabalho, o relacionamento, sabe? Liberdade nos relacionamentos. Mas acho que de casal pega pra caramba as pessoas, porque tem essa coisa que as pessoas falam, né? Até aquele mito de como funciona agora, não existe mais. Se fosse o Pedro e a Eliana, agora os dois são um só. Essa questão de você abrir mão da sua individualidade, dos seus próprios desejos, para agora ser uma outra coisa. Que aí para mim até me comunica com um outro filme que a gente já conversou em um outro momento sobre o Frankenstein, né? Aí vira um Frankenstein, que é sim, o viu? braço do Pedro com a perna da Eliana, é a vontade de comer no restaurante da Eliana, a vontade de ir para a praia do Pedro, sabe? Que vai virar alguma outra coisa Aham. que algumas vezes vai ser monstruosa. E é até que fala, tipo, isso em si, essa fusão em si, é louco, porque eu acho que essa liberdade, ela. Aí eu acho que acaba entrando dentro dos meus valores e das minhas próprias crenças, sabe? Que eu acho que não é possível ter liberdade sem verdade. Tem alguma coisa para mim que conecta com aquele papo de que a verdade nos libertará, sabe? Então, tipo, não é possível você ter uma verdadeira liberdade se você não consegue viver a sua verdade.
se você não consegue expressar a sua verdade, sabe? Se você não consegue estar, ou pelo menos consciente da sua própria verdade, não vai ter liberdade. E isso conflita que às vezes tem aquele momento que as pessoas dizem sobre. Eu até escutei esses dias, é como se você ter o dever, é como se fosse, se essa liberdade, essa verdade são como se fosse um dever, você até mesmo conseguir abrir mão da liberdade, vamos dizer assim, você se prender à busca da liberdade. Sabe? É mais ou menos como se fosse assim, ó. É, a liberdade ser um valor tão grande que você é capaz de abrir a mão da liberdade para lutar pela liberdade. Como se fosse assim, olha, eu não estou livre para só estar por aí, mas não, eu agora preciso sim, sei lá, afirmar a minha liberdade. Eu fico pensando sobre essa necessidade, como a gente conversou antes e até trazendo agora também, eu não, a maioria das pessoas, eu acho que não faz sentido pensar sobre liberdade quando você é livre. Quem vai pensar sobre liberdade está preso. E, e a gente até falou sobre essa questão dessa liberdade, dessa verdade. Você falou sobre essas culturas, esse cruzamento de como a cultura nos influencia, nosso nascimento, até como a genética. Eu falo esses valores, essas crenças, né, que muitas vezes são introduzidos, vêm de fora aí, né, da religião, uma conversa com o pai, com a mãe, alguém que a gente admira, uma história que a gente leu. Eu penso sobre se realmente é possível ter essa liberdade, quantas vezes eu vejo as pessoas abrindo mão dessa liberdade e tal para poder ter alguém do lado, sabe? Como se fosse, se eu for verdadeiro, quantas conversas eu tive que as pessoas falam, mas se eu for verdadeiro o tempo todo, ninguém vai querer estar comigo. Sabe? Se eu declarar, sei lá, talvez que ah, eu tenho atração por outras pessoas. Se eu disser isso, eu perco o momento que a pessoa está aqui comigo. Se eu falar sobre meus desejos sexuais, ou até mesmo o meu sonho de engravidar, ou de viajar, de mudar, essa pessoa vai me deixar, sabe? Eu fico pensando o quanto realmente faz sentido, ou quanto vale mesmo a gente tanto lutar por essa liberdade, né? Afirmar essa liberdade, porque a sensação que me dá é que quanto mais, pela minha experiência, quanto mais eu realmente me conectei com a minha verdade, mais eu vamos dizer assim, eu lutei por ela, mais solitário eu fiquei. No sentido de que fica muito mais difícil ter essa relação em que a pessoa realmente tá aí com você, porque essa autenticidade, eu não acredito que a autenticidade por si só afaste as pessoas, sabe? Mas acho que esse desejo de pertencer, de ter alguém por perto, sabe? De ter um grupo, de estar numa família, muitas das vezes faz, sei lá, eu vejo as pessoas abrindo mão. Eu percebo que quando eu realmente me escolhi, eu fui ficando mais isolado, assim, até o que eu falo, os meus melhores amigos, como sou eu e você aqui, estão às vezes a quilômetros de distância. Sabe, Pedro, eu acho que assim, olha, não tem como a gente viver só, né? Porque a gente vive porque a gente quer se conectar com as outras pessoas e o que dá sentido para a vida da gente são as conexões com os outros, sabe? Ainda que você precise muito se afirmar, se olhar, estar sozinho, estar em solitude, né? Ainda que isso seja necessário, que seja desejável, a gente sempre busca tá em conexão, né? E assim, eu acho que as conexões elas precisam partir de um lugar
onde você pode construir junto momentos que sejam interessantes, que sejam divertidos, que sejam espontâneos, que sejam, não sei se é respeitadores, é que essa palavra vem para mim, sabe? Mas eu acho que tem a ver com enxergar o outro, sabe? Não querer que o outro encaixe na minha verdade, ou que ele se adapte àquilo que eu entendo como estabelecido não tô conseguindo expressar direito, mas é estilo assim, fazer com que o outro se encaixe na minha vida para manter essa minha sensação de liberdade. E aí eu podo a liberdade do outro, entende? Aí eu podo a liberdade do outro, aí não dá. Então, assim, passa por uma coisa de você olhar muito o outro, olhar muito o que faz sentido na vida do outro, o que, que o outro está querendo. E olhar para si. Será que isso é bom para mim? Está sendo bom para mim nesse momento? Ou pode ser bom no futuro? É uma dança, sabe? É uma dança. É meio que uma dança meio parecida, igual desse da sombra, né? Que os dois ficaram brincando um atrás da sombra do outro, que é que é o divertido da coisa. Vamos ver onde é que a gente se interconecta, né? Vamos ver aonde que a gente se separa e como é que a gente se junta de novo, sabe? E aí é que eu vejo a questão essa analogia que você fez com o Frankenstein, né? É estilo assim, vamos ver o que é que funciona para nós. O que é que funciona para nós? Eu entendo nós, sabe? Mas ainda assim eu não sei se é porque eu vejo, eu escuto às vezes relatos de pacientes, de amigos, sabe? De amigas principalmente, de como se abre mão, sabe? De o quanto eu vejo as pessoas abrindo mão para poder ter alguém, sabe? Tipo, abre mão de sonhos, abre mão de desejos, não declaram, sabe? Nem mesmo a própria sexualidade às vezes. Porque tem como se fosse, não, não posso espantar essa pessoa, sabe? Eu não posso falar de um sonho, a pessoa tem um sonho às vezes de engravidar, ou de adotar uma criança, não, mas eu não posso falar porque eu vou afastar, sabe? Tipo, como eu falei, tipo, quanto mais eu assumir a minha realidade, a minha verdade, vamos dizer assim, mais solitário eu me senti, na verdade, acho que talvez não seja nem a palavra seja exatamente solitário, mas mais abandonável, sabe, no sentido de que a outra pessoa pode levantar e sair. E acho que respeitar esse espaço para a pessoa levantar e sair é importante, sabe? Mas ao mesmo tempo é amedrontador, sabe? Então é como se fosse, cara, eu assumir a minha individualidade me torna mais vulnerável no sentido de poder ser abandonado, sabe? Ou da outra pessoa levantar da mesa. Sim, eu entendo você. Mas, Pedro, é assim, você é a sua principal companhia, né? Você é quem realmente importa. Você está bem e se sentir pleno, vamos dizer assim, né? E você tem que ter essa hombridade de deixar o outro se levantar e procurar o caminho dele, de não aceitar. E assim, vamos analisar, né? A gente encontra várias pessoas na nossa vida. Alguns vão ficar mais, outros vão ficar menos. E não tem isso de ficar para sempre, permanência, isso não existe. Então é uma ilusão. Por exemplo, você, aliás, está bem mais atento a essa questão. O casamento, por exemplo, né? O que é o casamento?
se não é uma construção, uma imposição da própria cultura que a gente está. A gente fala de cultura, né, para ser bem elegante, né? Para não falar, para não falar em termos de classe, né, de luta de classes, você entende o que eu quero te dizer, que eu quero dizer. Sim, E então essa questão do casamento não é vendido para a gente como, pelo menos na minha época, o que se passava de casamento era que você encontrava uma pessoa e você ia viver com ela o resto da vida, até que a morte o separe. eu até brinco que casamento é uma coisa que é sempre assim, ou nunca termina bem. Ou eles se separam, ou um acaba morrendo no final. É, Ou se depende separa, muito do que é acabar bem, né? É. ou eles se separam, ou alguém acaba morrendo. Casamento é assim. Então assim, essa noção de que precisa durar para sempre, até quando a morte vier e a gente morrer e acabou, porque isso aí é uma noção, isso aí é irreal, né? É uma coisa que não casa mais, não combina mais, porque você pode se apaixonar por várias pessoas em vários momentos da sua vida, pode não se apaixonar por ninguém, não se envolver com ninguém por um bom tempo, e tá tudo certo, né? E Sim, tá tudo certo. Então, assim, ser abandonável ou não abandonável é uma questão de que você tem que olhar primeiro para si. Por que que eu estou me sentindo abandonada? Por que que eu estou nesse lugar de ser rejeitado? Sou eu que estou me colocando aí nessa posição? estamos chegando aonde, basta um pouquinho da onde eu queria chegar, sabe? Tipo, como olhar, porque acho que é como se as pessoas não conseguissem. Você falou sobre a sobreposição das sombras. Eu penso às vezes assim, às vezes eu tenho carências, ausências que são como se fosse um buraco aqui no peito. Uhum. Aí eu pego a outra pessoa e deixo ela bem abraçada comigo para eu não sentir o buraco. E eu tento mantê-la aqui para poder esse buraco nunca ficar exposto. E às vezes eu nem sei por que eu estou escolhendo manter essa pessoa, porque eu tô tanto tempo que eu não consigo admitir ou olhar, sabe? Então, tipo, como, que caminho a gente poderia tomar para justamente conseguir encarar as nossas verdades e também essas nossas vulnerabilidades, entender como é que eu entendo, por que, que eu sigo escolhendo isso? Por que, que às vezes é uma relação que me machuca, mas eu continuo escolhendo, sabe? Essa busca pela liberdade também faz entender quais são os mecanismos que me prendem nas relações. Como ficar consciente disso? Como estar consciente dessas vulnerabilidades? Porque acho que primeiro eu tenho que entender essas vulnerabilidades antes de eu ter que pensar em estratégias. Mas parece que as pessoas já estão tentando, elas vivem nas estratégias já, tipo, tá tentando evitar algo sem nem saber se aquilo realmente pode acertar. Olha, Pedro, eu acho que, bom, o caminho é esse mesmo. Primeiro você precisa reconhecer. Mas só que, querido, a história das pessoas é uma coisa incrível, né? Nem todo mundo está disposto, nem todo mundo tem a coragem de olhar, nem todo mundo quer olhar, porque porque dói, né? Dói. E também dói e dá trabalho, porque você tem que ir se descobrindo. É como se você fosse acessando as suas várias camadas. Você acessa as suas várias camadas. E quando você entende isso,
você vai ver que tem coisas que precisam ser transformadas, que precisam ser mudadas. E aí você tem que respirar, né? Tem que respirar muito, tem que estar muito com você, tem que estar muito comprometido com esse processo. E não é uma coisa fácil, né? Aliás, eu acho que a maioria das pessoas corre disso como o diabo foge da cruz, assim. Olha só, você falou sobre respirar e na minha cabeça me passou assim, cara, se eu pedisse, eu vou pedir então, Eliana, eu sei que você falou, as histórias são múltiplas e talvez a gente não consiga descrever tudo, Não. mas se eu pudesse, tipo, eu não falo nem tipo assim todos os passos, eu não quero um guia como se fosse assim, 5 passos para resolver, mas se eu dissesse assim, cara, sei lá, às vezes o primeiro, ou que, sei lá, se pudesse dar os 3 primeiros passos, mas talvez o primeiro, sabe, que seja o primeiro passo importante nesse para poder realmente encontrar essa liberdade. Por onde começaria? Ah, isso aí é o seguinte: primeiro, você tem que fazer pausa, você tem que parar. Você tem que parar para poder olhar para dentro, senão, se você estiver distraído, você não capta nada do que está acontecendo. Caraca, você me quebrou, porque agora eu pensei aqui que as pessoas precisam de um tutorial até sobre como parar, porque até parar ficou difícil. Até parar Olha, parar é difícil, ficou difícil. precisa parar. É, você tem que parar e perceber o que o seu corpo está trazendo para você agora. Como é que eu estou me sentindo? Quais são as sensações que eu tenho no corpo? Porque se são sensações de tensão, tensões de medo, ou você está muito alerta, muito querendo enfrentar, ou você está querendo se proteger, sabe? Se envolver, se acolher e se fechar totalmente. Como é que você está nesse momento? É possível você identificar onde é que estão essas tensões no corpo e o que você está sentindo? Você reconhece o que vem, o sentimento que você tem nesse momento a partir dessas sensações? Porque é uma questão de você Isso, parar para quê? Parar para quê? Você para contemplar o que você percebe dentro do corpo, as emoções que estão surgindo e quais são os pensamentos que estão passando aqui na minha cabeça. Que história eu estou contando? então, peraí, esse passo então é dividido em 3 passos. Primeiro, paro. É, eu tô. Não, Não, tudo bem, é que eu estou lembrando aqui do mestre, do mestre budista lá, o Lama Santo, que ele começava a dar 3 passos, e aí cada passo tinha mais três, que tinha mais três, e aí aquilo ia, que era uma coisa. mas isso me fez, Tá, fez muito sentido. fala, Então, tipo, então, primeiro, eu paro para tomar você consciência. para, Eu parei. tomar consciência. Aham. Consciência. Então, tipo, eu tô com a intenção. Parei para isso, não é só parei. Parei para tomar consciência. Para tomar consciência, porque senão não adianta nada, E, senão você vai continuar repetindo o que você estava fazendo. então, eu parei para isso. Tá, com a intenção disso, né? Então, já tenho uma intenção e Isso. parei. Aí, antes que eu parei, então, a primeira coisa que você falou, olha, como é que é? Eu respiro primeiro? Você pode trazer a sua atenção à respiração, isso ajuda no sentido de parar. Tá. Se você só prestar atenção como que está respirando, só prestar atenção no ar que entra pela narina e no ar que sai, isso já vai trazer a sua consciência mais para o corpo. Então, Você já vai estar mais presente. Então, passo um, parei. Passo dois, levo atenção para as sensações do corpo. Para as sensações do corpo.
Ok, então eu levei atenção, tipo, que tipo de sensação? Tipo, dor, incômodo? Na verdade, as sensações no corpo, elas vão remeter a um. É como se você fizesse uma pintura, um desenho. Então, meu ombro está pesado, está tenso, o meu peito tem peso, estou sentindo que alguém está me empurrando aqui. Então, eu sinto um aperto aqui, sinto uma tensão aqui. A minha barriga, como que tá fechada. Então, quando eu percebo a sensação de tensão no corpo, de peso no peito, a minha cabeça que desce, que pesa, eu tenho um desenho de uma expressão que é como eu me sinto e é uma expressão também que é observável, que a outra pessoa identifica em mim. Que Então, assim, eu preciso é como se eu. Eu preciso disso para reconhecer como é que eu estou. Como é que eu, nesse momento, eu estou sendo impactada. Como é que eu estou? Então, assim, Precisa reconhecer a forma, né? eu parei só para ficar mais claro para mim. Então, tipo assim, eu parei, Uhum. aí eu levei atenção para essas sensações do corpo, tipo assim, eu olho para dentro para conseguir Sim. ver de fora. É isso. Como se eu estivesse me vendo de fora. Como se você estivesse se vendo de fora, mas só que é um registro, é uma foto por dentro, né? Sim, é isso. Então, eu olho para dentro para conseguir me enxergar de fora. É literalmente, eu olho para dentro. Sim. Ok. Então, eu levei atenção para as sensações do corpo, aí eu consigo fazer esse, como se fosse esse distanciamento. É Já. uma observação, é uma contemplação, é. Porque quando é que você vai parar? Quando você para? Então, eu só olho, tipo, não é olhar e ter, tipo, eu tô com uma dor no ombro e tentar fazer uma massagem. Então, eu tô só olhando. Não. Eu tô Você contemplando tem a dor que, também. você tem que contemplar o que, primeiro, por que parou? Uhum. Parou porque você sentiu alguma dor, algum desconforto, você ou se sentiu com medo ou querendo fugir de alguma situação. Porque o ambiente, a situação ou o outro desorganizou você e você precisa se reorganizar. Então, por isso você precisa parar. Uhum. Então, você para e olha quais são as sensações no corpo. Olhei. E com essas sensações, que história você conta e o que você sente, o que você está sentindo. Quando você está com essa sensação, vamos dizer que a minha sensação seja de ombro pesando, peito afundando, a cabeça envergando. O que que eu conto para mim a partir dessa postura? Uhum. E o que que eu estou sentindo agora quando eu estou nessa postura? Então eu preciso reconhecer. Então tem vários níveis, né, de leitura aí, que é uma leitura do que está fora e que me impacta e que me faz parar para perceber o que eu sinto, o que está acontecendo comigo no meu corpo e a história que eu estou narrando, que vem, que são os pensamentos que vêm, porque é isso, você precisa se reconhecer dentro da situação. Tá, deixa eu só até, porque eu não sei, a sensação que me deu foi que talvez eu tenha me perdido. Então, só para. Então, eu vou sempre recapitular isso, talvez 200 vezes, porque talvez quem vai estar vendo, às vezes também está precisando. Então, ela vai estar entendendo. Então, a primeira coisa, eu parei para tomar consciência do meu próprio corpo. Sim, Dois, eu levo atenção às sensações do meu corpo, observando lá, tem uma tensão, essas coisas, sem tentar consertar.
né? Tô levando atenção, tô prestando atenção Sem tentar consertar nada, você só vai nesse lugar de reconhecer, reconhecer. reconhecer. Um tempo a reconhecer, só não tá aqui, reconhecer as sensações, né? Porque acho que tem gente que acredita que por parar, tem gente que fala assim, eu não quero, porque aí eu paro, eu começo a me sentir um monte de incômodo, sabe? Mas na Vai verdade sentir. você só está tomando consciência, só está prestando atenção, né? Tipo, não foi o parar que fez o incômodo para acontecer, né? Não, exatamente, exatamente. Quando já estava. Não foi o parar que fez você se sentir mal. Não. Você parou para poder reconhecer que você estava se sentindo mal. Ok. Então parei e reconheci. Aí através dessas sensações eu consigo entender qual que é a história que eu estou contando, né? Através dessa postura e o sentimento que está presente. E o sentimento que está presente. E a história que você está contando para você. A E história a história. tá. Então, primeiro o sentimento, depois a história, ou a história, depois o sentimento? Eu acho que com o sentimento já brota a história Já a dentro. história, Já então. vem, já bota a história. O sentimento que gera a história. É. Por exemplo, suponha, né? Eu sinto uma tensão, um peso aqui, ó, tensão no ombro, né? Sinto aqui um aperto no peito e a minha cabeça baixa. Como é que eu me sinto? Sei. Eu me sinto triste? Como eu me sinto? Ah, se eu tô triste porque fulano me abandonou, entendeu? Ah, eu tô triste ou eu recebi uma pancada. Eu sinto que eu ganhei uma surra. Eu sinto como eu tomei uma surra. Eu sinto que eu ganhei uma Tomei surra, uma surra, né? porque aquela pessoa, aquilo que ela me falou, me bateu, assim, foi muito impactante. Para mim, foi uma surra. Então, essa é uma história que eu conto a partir daquilo que eu sinto, né? Então presta atenção. Se veio o sentimento, aí eu presto atenção na história. Presta atenção na história. Isso. Boa. Identifico essa história. Identifico a história que eu estou contando. Eu achei lindo. E a partir dessa história, aí depois disso eu faço o quê? Bom, isso já foi uma grande coisa, entendeu? Isso já é uma grande coisa, porque sabe, Pedro, a gente não fica fixado o tempo todo num determinado sentimento, numa determinada postura, porque você muda. A gente muda o tempo inteiro, graças a Deus, né? Então, assim, prestar atenção em como eu saio dessa postura, desse sentimento, é uma coisa interessante. Isso pode acontecer de forma natural. Aliás, é muito, muito bacana isso, sabe? Porque a vida da gente vai fazendo isso. É só você ir reconhecendo, sabe? Registrando, né? Eu gosto muito de um exercício que é um exercício de cartografia, onde você escreve. Então, você pode escrever: Ah, eu parei para contemplar aquela situação, aquele encontro, tal dia, em tal lugar, me senti assim, totalmente arribada, caída, desmontada. E aí eu percebi que ao encontrar uma outra pessoa em uma outra situação, de repente eu comecei a me erguer. E aí eu posso fazer um movimento de cabeça. Esse movimento de cabeça já é um olhar para frente, já não é um desmonte, já é um se erguer, entende? Então, assim, você pode prestar atenção em como muda a posição, a postura do corpo, enquanto a vida acontece na vida. Ou você pode trabalhar em você mesmo essa postura.
sabe, você faz mais para clarear melhor o que você está sentindo, ou então faz menos. E percebe o, as expressões que brotam, entendeu? Não precisa ser nada rápido, pode ser tudo muito devagar, muito lento, para você perceber bem. Mas geralmente a vida sanfona a gente bem legal, assim, só você estar bem aberto para aprender o que está rolando, sabe? Mas é uma forma de olhar para si, sabe? De reconhecer esses lugares onde tem buraco, onde tem parede, aonde tem vazio, sabe? Aonde você tem aquela necessidade, aquela busca que você vai assim, que não termina nunca, que você quer se preencher com o outro, se preencher do outro, porque não consegue se preencher de si, entende? Falei demais, né? Falou nada, você falou, foi perfeito, porque Então, junto onde eu queria entender mesmo, tipo, como é que eu vou encontrar essa minha verdade, o que que é que eu tô realmente sentindo, porque eu acho que esse exercício que você falou, nem sei se o nome seria um exercício, né, mas essa é importância, um exercício, a gente chama de posturar. posturar. Então, Isso, posturar. então só para entender, então, só para poder, como se fosse assim, então, ó, o exercício de posturar me ajuda a encontrar esse caminho para essa liberdade para relacionamentos. Com certeza. Né, de reconhecer minha individualidade, as minhas carências, como eu estou me sentindo. Eu acho até que por conta disso, isso é tão forte, porque entra nesse lugar de como eu consigo me reconhecer, reconhecer o que eu estou sentindo, e se eu estou dentro de um relacionamento, fica muito mais fácil eu conseguir comunicar isso que eu estou sentindo. Não só comunicar, Pedro, não só comunicar. Fica muito mais fácil de você reconhecer no outro em que lugar o outro está, sabe? Você reconhece, você acolhe, entende o que acontece com o outro. Aí vocês podem se relacionar a partir de um lugar mais natural, mais original, não sei, me foge a palavra, mas é mais autêntico, sabe? Mas, Você, e é assim, mais autêntico, mas no sentido de você reconhecer o outro. Então, você entende que o outro passa pelas mesmas dificuldades e que você passa, entendeu? Você reconhece. A gente, a gente, dentro do budismo, a gente chama isso de equanimidade, equanimidade, perfeito. né? A gente chama de equanimidade. Então, a gente pode ter uma relação a partir de um outro lugar, né? Não de manipulação, não de você querer o outro para si, ou não deixar o outro fazer nada, sabe? Daquela coisa de apego, sabe? Não. Você se relaciona com ele a partir, reconhecendo a liberdade do outro, que o outro também está aí para explorar o mundo, ser feliz, entende? É um outro patamar de relação. Uma coisa que não é muito fácil na maioria das vezes, né? Que a gente olha por aí, é um pouco complicado, porque as pessoas são muito egoístas, né? Nossa, perfeito, perfeito. Eu adorei isso. Eu adorei. Então, só para recapitular aqui, ó, para quem
eu tenho certeza que a pessoa, se você está chegando agora, volta um pouquinho, mas eu vou repetir, sabe? A gente está falando esse tempo todo aqui sobre liberdade nos relacionamentos, né? Como encontrar esse lugar de liberdade. E eu estou aqui aprendendo com a Eliana de Pontes, que ela me explicou que agora como é que eu faço para estar conectado com isso, entender essas minhas vulnerabilidades, o que que me mantém preso, sabe? Como encontrar minha liberdade para poder me relacionar. Então, passo um, parar para tomar consciência do meu próprio corpo. Vou parar para fazer isso. E dentro disso, o que que é? Porque esse passo um, na verdade, isso é tudo, sabe? Essa é a coisa. Para parar para tomar É a consciência do seu coisa. corpo. É tipo, é um passo só, não tem passo dois, sabe? Sabe? Tipo, primeiro, Na verdade, é mesmo, exatamente. sabe? Tipo, não tem passo dois, é o primeiro passo. Parar e tomar consciência do próprio corpo. Mas o que que isso significa? Aí a gente usa os tem passos dentro do passo, né? Então, eu levei atenção às sensações do corpo, parei, levo atenção às sensações do corpo. Aí eu contemplo, observo essas sensações sem tentar corrigir. Eu só estou nesse lugar de reconhecer essas sensações. Às vezes uma tensão, uma dor no peito, a minha cabeça pesada, inclinada, meu dente que está tensionado. Né? E depois, através dessas sensações e dos sentimentos que estão presentes, né? Poxa, eu estou assim, eu estou me sentindo angustiado. Eu observo também que pensamentos que estão vindo através de qualquer história. Ah, eu estou me sentindo angustiado porque fulano me magoou, porque eu tenho medo de ser abandonado. Às vezes até vem, né? De como se fosse, eu estou me sentindo abandonado igualzinho eu me senti lá no jardim de infância, quando meus amiguinhos não quiseram brincar comigo. A gente consegue até olhar para isso. E o passo 5 eu entendo exatamente isso. Eu olho para essa história e através dessa história eu percebo como é que eu estou me relacionando. E eu acho que através dessa história também eu consigo saber, né? Opa, peraí, essa história faz sentido? Não, peraí, como é que eu mudo essa história, como você falou, né? Desse lugar de postural. Poxa, beleza, até aqui eu tô como personagem, eu cheguei nesse lugar que eu tô pobre, acabado, com a cabeça caída. Agora eu preciso levantar a cabeça, né? Então, qual é a narrativa que eu vou contar dentro dessa minha história para eu encontrar essa liberdade, né? Como eu conto essa história? É isso? É isso. Uau. Mas, assim, isso faz muito sentido. E eu acho que o corpo é o caminho, tá? Então, assim, o corpo é o caminho. Então, você observa que, que movimentos surgem e que vão e que tem essa possibilidade de mudar essa postura interna. Perfeito. Se assim, às às vezes pode vir de você começar a mudar um pouco a narrativa da história. E aí você muda o movimento, muda a atitude do corpo para integrar nessa história e essa expressão. Mas às vezes você pode partir, eu acho que é muito interessante partir do movimento. Você muda o movimento minimamente e observa o que sente e observa como que muda a narrativa, entendeu? Perfeito, Eli. Adorei isso. Adorei. Eu acho até que a gente pode deixar desse tamanho. O que você acha? Ah, eu acho que está de muito bom tamanho. Nossa, eu adorei, eu adorei. Uma vez. Estamos aqui, nesse papo já, que a hora 2026 chegou, já conversando já com uma outra pegada, um negócio que eu achei lindão, achei lindão. A gente falou de filme, a gente falou de relacionamento, de cultura. Eu amei, o que que você achou? Eu achei ótimo, muito bom. Acho que deu assim, desencadeou muito bem todo o nosso raciocínio, assim. Então foi muito bom. Achar Eu mesmo. gostei muito. Amei, querida. Então, Querido, vamos se despedir? sim, sim. Começa por você. Então tá. Oi? Começa por Começar por você. mim? Sim, Ah, sim!
Então, olha, tudo de bom, Pedro. A gente se vê na próxima semana, tá, querido? Beijo. Beijo para vocês que estão assistindo. Isso, tchau Eli, tchau pra você aí. Se você já assistiu até aqui, ou se você assistiu só um pedacinho, já não deixa de dar curtida e não deixa de seguir o nosso canal, tá bom? Beijo pra vocês. Beijo. Segue o Mestre de Si.